Deus, cada dia em nome de Jesus. Nesse momento, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, continuem ligados, Deus vai falar tremendamente contigo através da palavra. Amém, Jesus. Irmão Pedro, está na oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento eu quero estar cumprimentando todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Meus queridos, é um motivo de muita alegria, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Enfim, por todos os feitos que o Senhor tem realizado, pela misericórdia dEle na vida de cada um de nós. Eu quero agradecer a todos os irmãos, de coração mesmo, os que oraram pela nossa recuperação desse Covid, e que Deus abençoe a cada um, os irmãos que estavam aqui na igreja, que vieram cultuar, que não deixaram de congregar, os que nos ajudaram diretamente e indiretamente. A minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu queria dizer para os irmãos que mesmo com todos os sintomas, eu não deixei de orar por cada um de vocês todos esses dias em que nós estivemos isolados. Amém? E Deus abençoe a todos. Meus queridos, vamos abrir então a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 20. Glória a Deus. Atos capítulo 20. A partir do verso 17. Glória a Deus. Atos, capítulo 20, versículo 17. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por esse domingo maravilhoso, por esse culto maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Ó Pai amado, nesse momento que o Seu nome venha ser glorificado, que essa palavra venha, meu Deus, magnificar mais ainda o Teu nome. Traz edificação para todos nós, Pai. Que tudo isso aqui venha convergir na glória e na honra do Seu santo nome, Senhor. Aqui nós queremos Te agradecer, Pai, e bendizer o Teu santo nome, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém? Eu fico feliz. Se algum dos irmãos quiser transmitir, transmita, porque o meu tá parado, tá bom? Estou fazendo a gravação da ministração. Bom, meus irmãos, fico feliz pelo hino que a nossa irmã Cristina cantou, quando diz que nós somos um vaso nas mãos de Deus. E não combinamos nada, mas tem muito a ver com o assunto dessa ministração dessa noite. Amém? Primeiro eu vou fazer aqui uma introdução lá do capítulo 20, do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, para que os irmãos compreendam melhor essa ministração. Eu tenho certeza que Deus
vai falar com você nessa noite. Aliás, já está falando desde o início, mas mais profundamente nesse momento. Nós vimos que no capítulo 19, o que aconteceu foi um certo ourives, que eram os fabricantes de ídolos daquela época. Ele ficou muito incomodado, porque o apóstolo Paulo tinha expulsado um demônio de uma jovem adivinhadora que dava muito lucro para eles. E esse ourives, ele percebeu que então ia perder a sua renda, né, o seu ganha-pão, e ele então resolveu protestar contra o apóstolo Paulo e contra os discípulos. E houve um grande tumulto naquela cidade. A palavra de Deus diz que esses homens ficaram muito enfurecidos, né, muito bravos. E então esse ourives, ele causou tudo isso, né? Nós vimos aqui que houve uma grande manifestação dos devotos de Diana, que era a deusa de Éfeso, e por 2 horas ininterruptas eles gritaram: grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios, protestando contra a pregação dos discípulos, né? Nós vimos que ali existia um povo muito escravo da idolatria, né? E eles tentaram até apedrejar os discípulos, mas precisamente teve que acontecer uma intervenção do escrivão da cidade, e esse escrivão, ele defende de certa forma os discípulos. Você vai ver isso já no capítulo 20 a seguir. E nós vimos que esse homem então disse: olha, se vocês têm alguma coisa contra os discípulos, vocês vão nas audiências, procurem as autoridades, e então vocês reclamem, e então vocês podem protestar contra eles, mas parem com esse alvoroço. E a Bíblia nos diz que então cessou aquela confusão toda. Paulo, ele então conforta os discípulos que foram alvo dessa rebelião, dessa investida, e ele então embarca e parte para a Macedônia. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ia velejando por essas cidades. A Bíblia diz que de Macedônia ele resolve ir para a Grécia, e ali ele fica aproximadamente 3 meses na Grécia. Ele tem o plano de ir para a Síria, pregar a palavra, mas ele então, percebendo todo o alvoroço que se encontrava, ele volta para a Macedônia. Da Macedônia ele vai para a cidade chamada Filipe, né? De Filipe ele vai para Troade, e lá em Troade acontece aquele episódio daquele jovem que estava na janela ouvindo a pregação de Paulo. Paulo prolongou até a meia-noite. Aquele jovem então adormece, cai daquela janela, e a Bíblia nos diz que ele cai como morto. E o apóstolo Paulo foi lá, orou, e Deus então ressuscitou aquele jovem chamado Eutico. Paulo então viaja por mais algumas cidades velejando, vai até Mileto, e ali ele então chama os presbíteros de Éfeso, aqui no verso 17, onde nós lemos, e ele diz palavras muito profundas para os presbíteros. Ele diz aqui no verso 17 que após aqueles presbíteros chegarem, ele diz: vocês bem sabem como que eu me conduzi no meio de vós, e em todo o tempo, desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas e provações que os judeus me colocaram, me sobrevieram através dele, eu não deixei de anunciar coisa alguma proveitosa e nem de ensinar publicamente a palavra, e também não deixei de pregar de casa em casa. E ele diz assim, para testificar isso a judeus e a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele estava diante dos pastores, que eram os presbíteros daquela época. Ele estava diante de um público ali na cidade de Mileto, que fazia parte de Éfeso, que era bem próximo de onde ele estava. E o apóstolo Paulo então diz: e agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E o apóstolo Paulo prossegue dizendo: porém, agora escute, porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Olha só, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Mais para frente aqui ele diz: ó, vocês não verão mais o meu rosto, né? E bem verdade é que o apóstolo Paulo estava profetizando que ele iria ser preso. Se vocês continuarem lendo o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai ser preso em Jerusalém. De Jerusalém ele é enviado então para Roma, onde acontece naufrágio e etc. Eles chegam na praia boiando com tábuas, e ele ali fica preso em Roma por algum tempo. Lá Paulo fica mais 3 anos preso. O livro de Atos dos Apóstolos acaba, e a história nos diz que então Nero, que era o general romano da época, enfurecido, manda decapitar o apóstolo Paulo. Ele então parte dessa terra como Marte. Antes dele ser morto, ele escreve 2 Timóteo. Os irmãos sabem que ele diz: ó, eu completei a minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. E ele diz: ó, já estou para ser oferecido como libação. Ele faz todo um discurso de despedida, porque ele já sabia que ele ia ser então martirizado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então é preso e, consequentemente, algum tempo depois ele é morto por causa do testemunho de Jesus Cristo. Mas o que podemos aprender com esse verso 24? Onde ele diz: ó, porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele diz assim: contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu queria dizer para todos os que aqui estão, que se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, isso é importante para a igreja de hoje. Todos aqueles que fizeram algo para Deus tiveram que abrir mão da sua própria vida para que isso fosse feito com excelência, porque estava sendo feito para Deus. Quando nos convertemos, nós temos que entender que nós renunciamos a nós mesmos, que nós abrimos mão de viver para nós e passamos a viver para Deus. O apóstolo Paulo mesmo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Todos os discípulos de Jesus, ao final da sua trajetória, foram martirizados, com exceção do apóstolo João. Quando você se converte, você está dizendo em alto e bom som e com todas as letras: eu abri mão de viver segundo a minha vontade para viver segundo a vontade de Deus. E esse homem diz isso tão claramente. E para não ficar apenas nas palavras do apóstolo, atente para os patriarcas. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, sem ter um destino, sem ter um rumo. Tão somente Deus disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e eu te mostrarei para onde você deve ir. Não é à toa que Abraão é chamado pai da fé. E bem verdade é que quando Deus pediu o seu único filho, ele não retrocedeu, ele não pensou, mas ele continuou a sua marcha rumo ao Sinai, rumo àquele monte onde ele iria oferecer o seu único filho
para Deus segundo a vontade do Senhor. Ele também abriu mão da sua própria vida para fazer a vontade de Deus. O que poderíamos citar mais aqui? Jacó. Quais patriarcas poderíamos citar mais aqui? José. Foi vendido pelos seus irmãos, sofreu, foi caluniado, quase foi morto, para cumprir um projeto que estava na direção de Deus. Ele também teve que abrir mão da sua vida para servir a Deus. O que poderíamos também citar aqui? Juízes. Nós bem sabemos que muitos deles foram a ruína espiritual, fizeram errado como Sansão. Mas no sentido amplo, todos eles tiveram que abrir mão de alguma coisa, ou da sua própria vida, ou do conforto, ou daquilo dos planos que ele tinha, ou dos objetivos pessoais que tinham, para cumprir a vontade de Deus. O que poderíamos citar aqui também? Os reis. Todos aqueles que foram destacados, levantados por Deus para guiar o povo de Israel, tiveram também lutas, pelejas, dissabores, tristeza, tribulações, onde eles tiveram que abrir mão da sua vida para cumprir a vontade de Deus. Poderíamos citar os profetas, poderíamos citar Isaías, e Jeremias, que foi preso no calabouço, homens que eram abnegados, homens que de fato faziam a vontade de Deus, como Ezequiel, como Isaías, Amós, Obadias, tantos outros profetas, Abacuque, e muitos outros profetas que também tiveram que fazer isso. Ou seja, meus queridos, é um método pelo qual Deus usa para nos lapidar, para nos edificar e para que a vontade dele seja feita nessa terra. Onde estamos com as nossas vidas? Elas estão alinhadas com a vontade de Deus? Será que o apóstolo estava simplesmente falando algo sem sentido quando ele diz assim: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus? Pode contar aqui. Todos nós. Não tem um aqui que não tem uma chamada da parte de Deus. Não tem um só homem nessa casa hoje, nesse templo, uma só mulher que ele não tem alguma carreira a qual Deus o chamou para cumprir na obra dele, no reino dele. Todos nós temos um ministério. Ninguém é chamado para Deus, para a presença de Deus, para tão somente ser uma pessoa estacionada. Temos algo a fazer para Deus. Você pode ser um cantor, um pregador, ter um ministério te esperando, tem algo que Deus tem para você, mas para isso nós temos que entender que precisamos priorizar o reino de Deus para que isso seja feito, aleluia, com excelência em nossas vidas. Nós temos essa chamada. Você tem essa chamada. Não pense. Não, talvez você olhe para o horizonte, para um lado, para o outro, para a esquerda, para a direita, para a sua frente, para a sua retaguarda e não enxerga. Busque a Deus, ore a Deus. Deus tem algo para fazer por intermédio da sua vida. Nós aprendemos nas Escrituras que o que Ele tem para fazer por intermédio dele, Ele não pode fazer por esse. O que Ele tem para fazer por intermédio de você é só com você. Não adianta eu querer fazer que não dá certo. Não adianta você querer fazer o que é por... Não, faça o que Deus tem para fazer por intermédio da sua vida. Eu já contei para os irmãos que eu sempre gostei de missões. Fui em vários lugares já para a glória de Deus, mas não era o que Deus queria para mim. Não era o que Deus queria para mim. E aos poucos isso foi se desenhando e tomando forma na minha vida. E hoje eu sei claramente o que Deus quer
para a minha vida. E eu tenho certeza que essa palavra ministrada hoje, ela vai te levar a despertar, a orar mais, a buscar mais, a entender o que é que você pode fazer para Deus. Qual a tua utilidade no reino de Deus? Todos nós temos uma chamada, e o apóstolo Paulo está aqui prestes a ser preso e dizendo: olha, eu não estou fazendo da minha vida preciosa, mas o que eu mais quero é o quê? É que a carreira que Deus tem para mim, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus, isso sim eu quero que seja completo na minha vida. Isso sim, meus queridos. Meu irmão, tem coisa melhor do que ser usado por Deus. Tem coisa melhor de que a gente vê que Deus está nos usando para trazer uma pessoa para a presença dEle. Tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus. Meus irmãos, tem pessoas que assistem essas lives aí, que vão testemunhar aqui. Daqui para o final desse mês vai vir um rapaz aqui com toda a família, e ninguém falou de Jesus para ele lá onde ele está não. Assistindo essas ministrações, ouvindo você cantar hinos aqui, Deus fala com essas pessoas por intermédio da sua vida, e essas pessoas ouvem o evangelho e creem lá onde elas estão, e elas recebem Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Cada um de nós temos uma chamada na obra do Senhor. Não pense que você é inútil. Jamais pense isso. No folheto que você entrega, no convite que você faz, no cuidado que você tem por esse lugar, na direção de um culto, no louvor que você canta, num grupo que você toma conta, algo que você está fazendo para Deus, pode ter certeza que isso pode ser a carreira que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia diz que Ele nos dá os dons para isso, Ele nos enche com o Espírito Santo para isso, Ele nos coloca anjos para auxiliar esse trabalho, Ele coloca tudo que nós temos, não temos condição de fazer com nossas próprias forças, mas Deus tem poder para nos auxiliar e para nos conceder a vitória no reino dEle. Não seja um cristão estacionado. Não seja uma pessoa que está aí parada. Enquanto nós vacilamos e ficamos parados, o inimigo está trabalhando. Ele não cansa, ele não dorme.